Oi, babe. Só consegui gravar-te agora, mas quero comentar contigo uma viagem na maionese que eu tive aí no outro dia. Pronto, deve estar a ouvir musiquinha de fundo, é a minha filha, está bem? Mas já não é a primeira vez que eu penso nestas coisas, nomeadamente por causa dos filmes e dos livros em questão. Acho que nunca comentei contigo porque tu não leste os livros, tenho ideia, e se viste um filme, talvez dois. Mas não é preciso entrar muito no plot para poder falar, para poder dizer aquilo que quero dizer. Bom, basicamente eu no outro dia andava ali no TikTok e vi um vídeo do Harry Potter em que eles focaram um dos símbolos que faz parte do filme, que aparece no filme. E a verdade, no filme e nos livros, e a verdade é que ao longo da história, a serpente, nos seus diversos formatos, nomeadamente o basílico, que é uma versão mais mitológica, a serpente aparece várias vezes e tem ali uma importância bastante grande. Não vale a pena estar aqui a adentrar muito com detalhes, mas, por exemplo, o brasão, eles quando vão para Hogwarts, e se tu viste o primeiro filme, não sei se te lembras, porque se tu fores como eu também depois é preciso ver as coisas várias vezes, mas que eu acho que também és assim, né? Também precisas ver as coisas várias vezes porque depois há ali pormenores que te escapam. Mas quando eles chegam a Hogwarts, no primeiro ano eles são divididos por várias casas, que de uma forma muito simplista são grupos que têm determinadas características, e há um grupo que é os Slytherin, e estes têm um brasão com uma cobra. Pronto. E são normalmente associados a vilões, nomeadamente o vilão principal da história fazia parte dos Slytherin. Pronto. Também não vou adentrar muito por aqui. Acho que consegues perceber o que é que eu quero dizer. A musiquinha aqui atrás deve estar espetacular. E depois ainda fui pensar noutra coisa, porque estava a pensar nisto dos brasões, das várias casas, e lembrei-me de um comentário que eu até acho que foi no workshop exatamente sobre Harry Potter, que eu assisti da Micael Cavalcante e da Carol do Era Uma Vez Outra Vez, sobre Harry Potter, que elas falaram na cor verde como sendo associado muitas vezes ao mal, nos contos de fadas e nestas animações e nos filmes. E não sei se foram elas que deram estes exemplos ou se fui eu que pensei neles. Porque o Scar, na animação do Rei Leão da Disney, ele realmente há ali uma parte com uma musiquinha em que ele tem assim um ambiente todo muito verde à volta dele. E também a Malévola, na animação nomeadamente na animação da Branca de Neve, da Bela Adormecida, também tem assim uma ligação muito, não é, ali à cor verde, assim, uma ligação muito próxima, apesar dela ter roupas pretas, mas pronto, mesmo a cara dela é assim meio esverdeada, meio assim, um cinzento esverdeado, sei lá. Se calhar não tem nada a ver com isso, até estou a inventar, mas tenho a ideia que sim, que é assim um cinzento esverdeado. Mas, e agora estou-me a lembrar que até posso estar aqui a viajar na maionese, mas eu tenho a ideia que até a luz que vai atrair a aurora até à roca, onde ela depois se pica, é verde, uma luzinha. E, espera aí, estava a falar do verde. O verde aqui é associado ao vilão, mas também temos o verde esperança e temos, para mim, o verde não só está associado à natureza, como também é símbolo, ou melhor, isto porque no Reiki, não é? Falamos do chakra cardíaco, que pode ser rosa ou verde, podemos visualizar a luz rosa ou a luz verde, e está associada à cura. Portanto, há aqui vários significados para o símbolo, para a cor verde. Uma simples cor, não é? Tem estes múltiplos significados. E isto levou-me aqui a pensar que o símbolo, nós nunca falámos sobre isto, mas, e não sei qual é a tua ideia, mas o símbolo é algo concreto que vem dar forma a uma ideia ou a um conceito abstrato, e que
ok, há aqueles aspectos que vão ser universais ou mais comumente aceitos, mas depois há outros aspectos que também têm de ser tidos em conta, nomeadamente aqui a nível cultural e também a nível das situações e do próprio contexto de vida de cada pessoa. Portanto, o símbolo acaba por ser aberto, mesmo tendo... Existem dicionários de símbolos, eu tenho um e adoro o dicionário de símbolos, mas não podemos ficar só por aí, porque depois haverá sempre nuances de acordo com as nossas experiências também. Não sei se funcionará assim para todos os símbolos, mas muitos deles sim. E estou-me a lembrar das cartas de tarot, isto consoante também o que está à volta, um determinado símbolo, consoante as cartas estão à volta, pode ter ali, ou a situação que a pessoa me traz, o símbolo pode ter aqui um determinado significado ou ser mais virado ali para outro significado. Não é por o símbolo estar naquela carta que vai sempre significar o mesmo. E a verdade é que fiz uma grande viagem na maionese, sim, eu sei. Mas, por exemplo, a serpente, voltando à história da serpente, nós temos a serpente vista como algo negativo, associado ao mal, não é? Por causa do cristianismo. Então, desculpa, como algo negativo por causa do cristianismo, mas depois temos outras versões, temos outras vertentes. Nós, nas mitologias grega e romana, ela está associada à cura e também à sabedoria. Temos Kundalini, não é? Que também é representada pela serpente. Temos o Ouroboros, que é aquela serpente que come a própria cauda, que é símbolo de regeneração, de imortalidade, de totalidade. E há muito mais representações da serpente. E no fundo... e depois a mim também há aqui outra coisa que eu acho muito interessante sobre a serpente, que a mim me transmite a ideia de também aquela mudança de pele, não é? Os ciclos de vida e morte dentro da nossa vida, as mortes simbólicas que vamos tendo e em como trocamos de pele, as transformações necessárias e as mudanças necessárias para nós evoluirmos enquanto seres humanos nesta vida. Inclusive para a nossa vida também avançar, não é? E não ficarmos ali sempre presos no mesmo patamar. E acho isto extremamente interessante e fez-me lembrar que nunca tinha falado disto contigo e realmente os símbolos, e eu gosto muito daquilo que a Mical Cavalcante diz sobre os arquétipos e acho que se pode associar aqui um bocadinho aos símbolos, que é, o arquétipo é uma imagem primordial, é luminosa, não é? Nós não conseguimos aceder a ele diretamente. E a forma como ela explicou, eu fiquei sempre com esta explicação na cabeça, que é, nós quando nascemos vimos todos com uma forma de bolo, que é aquela imagem básica, né? E depois, à medida que vamos crescendo, de acordo com as nossas experiências, vamos preenchendo aquela forma, cada um com os seus ingredientes. Podem ser o mesmo, outros são diferentes e, portanto, mesmo que nós tenhamos uma ideia idêntica, porque quando se fala num ermita, quando se fala numa mãe, todos nós sabemos o que é. Mas depois cada um vai acrescentar os seus ingredientes de acordo com as experiências que tem com a mãe ou whatever. No ermita, por exemplo, a forma como se sente quando está sozinho. E isso é que vai formar o arquétipo para si. Claro, há aquelas características que são gerais, mas depois há ali nuances que são individuais. E esta experiência é individual, a experiência arquetípica. Bom, neste sentido é individual, não é? Porque, por exemplo, um ermita, para algumas pessoas, pode ser uma pessoa assustadora, se elas, por exemplo, não gostam e se sentem assustadas com o estar sozinhas, não gostam, sentem-se desconfortáveis quando estão sozinhas. O ermita pode ser uma pessoa assustadora,
ou então até pode ser um sábio para aquelas pessoas que se sentem confortáveis com isso ou que conheceram alguém com essas características e era assim alguém que se isolava mais. Pronto, assim exemplos muito básicos, mas é para eu explicar o que estou a querer dizer. E é isto, eu acho que os símbolos também é um bocadinho assim, tu tens aquela forma inicial e depois cada um de nós vai aqui, não é, dando ali significado aos símbolos, porque sim, por alguma razão existem dicionários de símbolos e existem, porque já foram estudiosos que associaram aqueles símbolos, não é, a determinados conceitos. Mas depois esse mesmo símbolo também pode vir aqui funcionar de maneiras um bocadinho diferentes para cada um de nós. E eu acho que isto, porque nós nunca falámos, nós fartamos-nos de falar de simbologia e do que é que determinados símbolos significam e não sei o quê, e nunca falámos exatamente do conceito, o que é o símbolo, não é? Nunca falámos disto e eu estava a tentar definir o que é um símbolo na minha cabeça e é muito fácil dar exemplos, mas depois chegar aqui a uma definição não me estava a ser muito fácil eu consegui colocar isso por palavras. Pronto, não sei o que é que tu me tens a dizer sobre isto. Oi, babe, desculpa lá, só agora é que te consegui responder. Estava-te aqui a ouvir e estava-me a lembrar de uma série de coisas. A mais estúpida de todas foi quando começaste a falar no tom de pele cinzento, esverdeado das bruxas da Disney e eu a pensar na minha formação em consultoria de imagem, como nós, mediterrâneos, temos um tom de pele e os latinos temos um tom de pele olive, né? Olive skin. E não sei o que é que se na Disney, que ela às vezes inventava algumas coisas, se era assim alguma indireta. Mas realmente sim, eu por acaso vi o filme, o live action da Bela Adormecida recentemente e sim, aquele tipo fumo, a cena que atrai a Bela até à roca, eu acho que era verde. Nunca tinha pensado nisso, a simbologia do verde. Eu pus-me a pesquisar e não deve ter nada a ver, porque acabei por nem conseguir ler. Estava-te a ouvir e parei de ler, mas estava a ver qualquer coisa sobre como nos parques da Disney eles usam verde para disfarçar certas coisas. Eles têm lá qualquer coisa com o verde. Bem, mas sim, isso também, tipo, quando começaste a falar da cobra, isso também me lembrou logo da Kundalini e a cena mesmo do deixar a pele ir, mudar de pele, não é? E isso vê-se muito quando as pessoas passam por alguma transformação na vida, não é? Uma separação, uma mudança de emprego. Quando há assim uma coisa assim mesmo forte, as pessoas querem tipo virar a página e utilizam muito a sua expressão pessoal para demonstrar isso, não é? Mesmo para mudar, tipo, mudar o look, mudar a imagem, para mudar por dentro, percebes? Para mudar o chip por dentro, para tipo, não, sou uma nova pessoa, para se reinventarem, é muito isso. E eu sou totalmente de acordo. Claro que isso não pode ser tipo a base e o princípio e o fim da questão, mas sou totalmente sempre a favor que as pessoas se expressem livremente e que sejam felizes. Portanto, e também nessas alterações e coisas que nós podemos ver nas outras pessoas, quando as pessoas mudam repentinamente, bom, eu estou sempre a mudar, não é? A cor de cabelo principalmente, mas quando uma pessoa tipo, faz assim essas mudanças mais drásticas, isso também é um símbolo de alguma coisa. E eu estava a pensar, tipo, estavas a falar e ainda abri aqui, porque eu tenho a mania, já sabes como é que é, de ir procurar a etimologia das palavras e vi que símbolo vinha, já não sei se era do grego, se que era, mas era tipo colocar junto. Era a definição, era o significado era colocar junto. Ou seja, o símbolo e os signos na astrologia, não é? São símbolos, eu digo sempre isso nas leituras. Eles acabam por vir representar algo que está ausente, não é? Portanto, seja uma palavra, seja um objeto, seja um grafismo, não é? Acaba por ser uma coisa que vem representar outra que não está lá presente, não é? E pode ter imensas. E é por isso que na astrologia, então, eu fico doida quando ouço pessoas darem tipo previsões e coisas muito fechadas, porque se um signo é um símbolo, são tipo palavras, dá para alternar, não é? Estas duas palavras são sinónimos. Uh,
um símbolo, portanto, o signo, carneiro, o que for, não é? Touro, Capricórnio, carregam uma série de características. Ahm, mas são mesmo muitas características. É quase. Há uma história envolvida que carrega um peso e são características que são positivas, são negativas, lá está, é um arquétipo. Eu costumo referir-me a Capricórnio como. A Capricórnio disparata aos signos, né? Como arquétipos e energias arquetípicas. Não sei se o faço corretamente, mas sei que de forma corriqueira nós utilizamos muito essa palavra do arquétipo e eu também tenho sempre alguma dificuldade. Eu já falei contigo, pronto, várias vezes sobre isso, né? Um, mas, mas acho que. Mas pronto, acaba por ser uma energia arquetípica, não é? Que vem. O que eu acho que difere mais, pá, sem alongar, porque não é mesmo a minha cena, mas eu acho que o que difere mais é que o, o símbolo é algo que carrega sentido, não é? Como tu dizes, o arquétipo é desprovido de sentido, ele é uma forma vazia que nós é que preenchemos e lhe damos o sentido individualmente. E o símbolo, ele carrega sentido e esse sentido, na verdade, ele até, como tu também estavas a dizer, pode mudar de pessoa para pessoa. Um, e isso fez-me lembrar, sabes o quê? Eu também tenho um dicionário de símbolos de que eu gosto muito. E acho que não sei se já tive, mas eu procuro constantemente na net por dicionários de sonhos. Porque nos sonhos também aparecem montes de coisas que são simbólicas, não é? Só que eu odeio as descrições dos. Pá, são super fechadas e são sempre muito fatalistas e muita. Pá, não me fazem sentido. E eu acho que temos que ser nós, com o nosso contexto, e era isso que eu estava a querer dizer, né? Que acho que o símbolo envolve contexto, tipo, que existe um contexto. Por exemplo, tipo, uma coisa estúpida que eu me lembrei agora. Por exemplo, um biberon, né? O meu filho nunca usou biberon, nunca gostou, sempre rejeitou, portanto, um biberon para mim e para ti, que consegues dar biberon aos teus filhos, têm significados diferentes. Eles têm significados, o símbolo do biberon, não é? Ele tem um significado que pode ter um simbolismo, não é? Que está associado a várias coisas. Ele está associado ao leite, à nutrição, à mãe, pode estar associado ao pai, porque pode ser um substituto, não é? Pode ser o pai em substituição da mãe para a mãe estar a dormir ou porque a mãe está a trabalhar, ou outra pessoa qualquer pode dar de mamar ao bebê com o biberão, pode ser sinal de fracasso, porque a mãe queria muito amamentar e não conseguiu, pode ser sinal de liberdade para uma mãe que já não aguentava mais dar de mamar, ou no meu caso, por exemplo, pode ser sinal de, sei lá, não tenho nenhuma ligação específica com ele, eu sou um bocado indiferente, percebo o que é, mas não tenho, pode ser sinal, pode simbolizar também vaca, se tiver leite de vaca, pode simbolizar uma série de coisas, só olhando para um biberão, cada um de nós depois vai tirar de lá qualquer coisa desse símbolo, vai beber, passa aqui a pun intended, desse biberão de uma forma diferente. E é bem, eu acho que é isso, eu acho que no fundo é essa assim a grande definição do símbolo é uma coisa que está em substituição da outra e que um bocado com mais palavras, tipo assim, Capricórnio, por exemplo, não é porque eu sou Capricórnio, vou dar um exemplo, não é? Capricórnio vem resumir uma série de características arquetípicas, de uma energia arquetípica, não é? Que depois ela própria também é resumida na palavra, é resumida num ícone, não é? Num símbolo desenhado, portanto, um grafismo. E também já estou para aqui a viajar bem na maionese, né? Mas mas lá está. E depois para culturas diferentes, em circunstâncias diferentes, são atribuídas características, como também já falámos, em diferentes hemisférios. Há essa diferenciação, por exemplo, no que é a energia de Capricórnio. Se é uma energia de inverno, se é uma energia de verão. Se é uma energia mais expansiva, se é mais introspectiva. Portanto, pode haver uma diferenciação. Acho que o símbolo
tem algo de universal, mas ao mesmo tempo tem algo de subjetivo. Pronto, acho que é isso. Não sei se fez algum sentido, percebeste alguma coisa? Gostei do exemplo do biberão. Sim, acabaste por dizer aí que o símbolo é ausente. Basicamente é isso. O símbolo vem dar forma a algo que é abstrato. Era nesse sentido que eu queria dizer. E quando eu falei de símbolos e signos, é porque, na verdade, e isto de acordo com o dicionário de símbolos que eu tenho, quando nós nos referimos a símbolo na linguagem do dia a dia, estamos realmente a falar de signos, não de signos na astrologia. O signo é símbolo. Eu acho que também era isso também que tu querias dizer, né? Que são exatamente a mesma palavra. Nós temos os signos da astrologia, mas tudo o que é símbolo também é um signo, porque vem aqui trazer, entre aspas, de uma forma mais concreta aquilo que não é concreto. E por isso é que eu muitas vezes, em vez de usar a palavra, por exemplo, arquétipos, imagem arquetípica, porque é muito isto que é impossível tu acederes a um arquétipo. Tu aquilo que tens são representações arquetípicas, não é? Mesmo nestes símbolos, isto são representações simbólicas. O próprio símbolo, se nós formos a ser assim muito minuciosos, o símbolo é de tal forma aberto, como tu estavas a dizer, não é? Que e o arquétipo também, apesar do símbolo abarcar, eu acho que o símbolo acaba por abarcar o arquétipo. O símbolo abarca muito mais do que apenas os arquétipos. E então nós nunca temos a imagem real, entre aspas. Nós temos as representações tendo em conta, não é? Porque nós vivenciamos o símbolo à nossa forma, tal como vivenciamos o arquétipo à nossa forma. Portanto, isto são representações simbólicas, representações arquetípicas ou imagens arquetípicas. Eu uso muito este termo, imagem arquetípica. E, por exemplo, estavas a falar da astrologia. Sim, claro, concordo perfeitamente contigo. Agora, também no tarot, nós temos aqui a linguagem simbólica não só na jornada, não é? A jornada do louco pelos arcanos maiores, que também é simbólica de determinadas fases da nossa vida e momentos que nós vivemos, que nós vamos vivenciando. Nós fazemos várias jornadas do louco, né, ao longo da nossa vida e passamos ali por vários daqueles processos. A diferença é que o louco faz a viagem de uma vez só, não é? E nós, enquanto seres humanos, muitas vezes andamos para a frente e para trás e as coisas não são assim tão lineares. E temos então aqui o poder simbólico desta jornada, mas também nas imagens arquetípicas de cada arcano, seja também dos arcanos menores. Portanto, aqui também há a linguagem simbólica que já de si, por isso é que podemos ter diferentes baralhos com diferentes desenhos, uma arte completamente diferente entre cartas, não é? Mas a energia que aquela carta é suposto transmitir, há cartas, eu já vi um deck ou outro tarot que são assim um bocadinho mais confusos, pelo menos para mim, por isso é que eu acho que mais do que a arte nós devemos ter conexão porque há baralhos que eu acho muito bonitos, mas não consigo uma conexão para trabalhar com eles. Portanto, aquelas imagens falam comigo só até certo ponto, depois há ali, não chega para eu conseguir entender de facto aquelas mensagens da mesma forma como entendo outras. E por isso é que me identifico mais com os baralhos do que com outros, e acho que isto acontece com a maioria dos tarólogos, não com todos. Mas, independentemente disso, os arcanos, independentemente do que está lá, da arte que lá encontramos na carta, cada arcano tem uma energia muito própria e independentemente daquilo que está lá representado, a energia vai ser a mesma, a energia que essa carta vai transmitir é a mesma. Todas as cartas do louco
independentemente daquilo que lá têm desenhado, tem por objetivo transmitir a ideia dos começos, não é? Aquele vamos com medo, mas vamos na mesma. Para mim a carta é muito isto e depois, claro, há depois ali determinados pormenores a nível também de pequenos símbolos, como a rosa na mão do louco, como a lua representada na sacerdotisa, que também vem ainda dar mais significado ou aprofundar ainda mais o significado daquele arcano. Ou seja, passamos aqui também do macro, não é? Que é a carta no geral, a sua energia no geral, e depois temos ali pequenos detalhes que ainda vêm acrescentar mais informação que está em concordância já com a energia também que aquela carta quer transmitir e que pode acrescentar informação importante. Por isso é que eu sou tão atenta a estes pequenos detalhes. Uma coisa que eu faço cada vez que recebo um baralho novo é pegar em vários arcanos do mesmo. Imagina, pego numa carta da Imperatriz e pego em várias dos vários baralhos que tenho, tipo 3 ou 4, escolho 3 ou 4 e meto assim em volta e tento perceber ali as nuances entre elas e é um exercício muito interessante. Faço isto por mim, não que isto depois me faça diferença nas leituras. Tem mais a ver com o meu desenvolvimento enquanto taróloga. E tu falaste de outra coisa, mas pronto, isto tudo para dizer que o símbolo está realmente em tudo, né? Os próprios números, eu estudei numerologia, os próprios números também têm ali uma energia arquetípica. Também são os tais arquétipos, para falarmos na linguagem mais do dia a dia. Os próprios números também são. Mas tu tinhas falado de outra coisa, sonhos. Sim, os sonhos, isso é todo um mundo. E eu sempre achei... Eu nunca tive um dicionário de sonhos, exatamente pela razão que tu dizes. Eu acho que as definições são muito limitativas e fatalistas. É uma história de dizer que o tarô e a astrologia vêm aqui para prever o teu futuro sem tirar nem pôr. E nunca foi... eu acho que nem nunca tive este interesse de ir ver o significado dos sonhos na internet. Eu sempre tentei perceber, até porque eu quando me lembro dos meus sonhos, eu nem sempre me lembro dos meus sonhos. Quando me lembro são tipo super mirabolantes ou então são situações assim um bocadinho mais chatas. Que aconteceu poucas vezes estas situações chatas, mas aconteceu, que depois acabaram por se refletir de forma muito real na vida. Não vou dizer que são sonhos preditivos, mas não quero entrar por aí. Os meus sonhos são muito mirabolantes e eu conheço pessoas com sonhos muito mirabolantes. Eu tenho uma colega no meu trabalho, que é lá no hospital, que é a Verónica, que eu fico fascinada com os sonhos que ela conta, porque, nós também falamos muito dos nossos, né? Mas os dela, então, seriam um objeto de estudo espetacular. Mas os sonhos, sem dúvida, que nós temos de ter muito em conta a pessoa, não é? E lá está, os sonhos têm um poder simbólico muito grande e são a manifestação do nosso inconsciente, se calhar até de uma forma um bocadinho mais livre do que quando nós estamos despertos. E por isso é que também é tão perigoso fazer estas assunções sobre os sonhos dos outros, né? E sem tentar perceber. Para mim é importante que, quando se quer realmente perceber os sonhos, trabalhar com um terapeuta qualificado que realmente saiba, que tenha estudado a fundo
este tema, porque pode dar asneira, eu acho. Eu não, lá está, eu não estudei sonhos, li algumas coisas e sigo algumas pessoas no Instagram que falam sobre isso. E, nomeadamente, sigo uma acho que ela é americana, que estudou Jung, também é terapeuta junguiana, e é nessa vertente que ela também faz análise de sonhos, é a profissão dela, tem mesmo a ver com isso. E às vezes ela faz ali reflexões e mete ali naquelas caixinhas, abre uma caixinha para as pessoas falarem dos sonhos, e ela não faz uma análise completa, como é óbvio, mas diz o que é que a pessoa deve ter em atenção, por exemplo, e realmente é necessário aqui um arcabouço muito grande para tu trabalhares com sonhos, e portanto deve-se trabalhar com um terapeuta adequado, que saiba, que tenha estudado à sério isto, para conseguires ter ali respostas mais reais, não é? Porque uma coisa, ok, tu podes tentar junto dos teus amigos, claro, como nós fazemos às vezes, Sara, eu sonhei com isto, o que é que será que se passa? E tu fazes o mesmo comigo, e fazemos isto com o Atlas do André, mas nós fazemos isto de uma forma muito leve, não é? Não tomamos estas respostas, são coisas que nos fazem pensar, estas trocas. Não tomamos isto como um dado adquirido, como algo certo. E algumas coisas fazem sentido, outras não, outras ficamos sempre na dúvida se fazem sentido ou não, porque por um lado podem fazer, mas depois será? E os sonhos têm uma linguagem simbólica super poderosa, e é por isso que também é tão difícil analisá-los, sem dúvida. Não é tão linear quanto parece. E com os símbolos é a mesma coisa. Sorry, eu entretanto tive por aqui em pausa porque o meu filho acordou. Continuando isto e muito também por causa desta conversa dos sonhos, quando nós estamos a falar em símbolos, vamos arquétipos, aquelas deusas que nós muitas vezes vemos associadas a arquétipos, não é? Nós temos sempre que ter em conta o lado mais positivo e também o lado sombrio, as características positivas, vamos dizer assim, e as sombras. Deméter, deusa grega do arquétipo materno, ela tem em si a mãe nutridora, mas também a mãe destruidora, e eu já falei sobre isto num artigo no meu site, não é? Porque ela tem aquela relação toda muito bonita com a filha, mas depois quando Perséfone é raptada para o submundo, o mundo fica estéril, a terra fica estéril e ela fica louca, tipo... ali obsessiva. Isto é aqui os dois lados do arquétipo da mãe. E mesmo um símbolo tão simples como, por exemplo, o lobo. Estava aqui a olhar para a minha tatuagem. Eu antes de fazer a tatuagem, eu pesquisei sobre este animal, porque ele estava-me a aparecer muitas vezes em sonhos, lá está, e em coisas que eu lia, e filmes e tudo, e fui ler. E ele, claro, está ali muito associado a algo mau, nomeadamente o lobo mau das histórias da Capuchinho Vermelho, dos Três Porquinhos, mas depois ele também é associado à fecundidade, à fertilidade, à lealdade e até à sabedoria. Portanto, está sempre aqui dois lados a ter em conta quando queremos perceber os símbolos, e depois podemos ter em conta os aspectos positivos, ou estar a ser chamados para olhar para as sombras desse símbolo, ou então ter uma noção e olhar para os dois lados e ver o que é que isto se reflete, não é? Isso depois cada um também poderá fazer este exercício. E falando de mitos, por causa da Deméter, estou-me a lembrar também do rapto de Perséfone, que hoje em dia nós ficamos, pois ele levou contra a vontade dela, e ela estava lá no submundo e casou-se sem vontade. Mas lá está, contexto sociocultural. Neste caso, na Grécia Antiga, era um ritual antes do casamento. Eu acho que era no dia antes do casamento, simulava-se o rapto das noivas, havia assim uma simulação de uma perseguição, e portanto
não era estranho isto estar incluído no mito. Para nós é que agora não faz sentido, não é? Não sabia essa da Perséfone, não sabia que isso fazia parte, sim, obviamente que é esquisito, não é? Opá, isso realmente. Os símbolos eles estão em todo lado. E sabes como é que eu sou quando me ponho a ver então filmes e séries e tudo mais e começo logo a viajar na maionese. Tu sabes do meu. Que ainda não consegui, né? Já estão para aí em quê? 3 temporadas Umbrella Academy. Eu desde o primeiro episódio que os tento, porque tento que eles se encaixem com as energias planetárias, porque há um que é claramente marciano, tipo, aquele não engana a ninguém, e depois há outro que tem características muito lunares, porque é muito branquinho e é muito. É meiguinho, e depois é ligado à mãe e tal, mas ao mesmo tempo ele é enorme, é gigante, e então também há uma característica ali jupiteriana. Um, e depois há o outro, Number 7, não é? Aquele mais pequenito, que até é mais velho que os outros todos, mas está num corpo mais jovem e, e ele é muito mercurial, porque ele é super rápido, ele atravessa planos e tudo mais. Mas ao mesmo tempo ele lida com o tempo, ele é lá gestor do tempo, agora não me lembro bem, mas ele está ligado ao tempo, portanto ele é muito mercurial, muito saturnino em todo lado. E, e então é isso, quer dizer, por um lado, quando nós começamos a olhar para tudo como símbolo, não é? A conseguir ver o outro lado, não é? O que está para lá do óbvio. Nós podemos ver um filme pelo que é e depois podemos ver um filme tentando compreender o que é que está nas entrelinhas. E acho que isso é muito mais interessante do que. Quer dizer, depende. Às vezes nós simplesmente queremos ver TV e queremos ver coisas para desligar. Tipo, para zone out, para tipo, esquece. Desligar do dia e tudo mais. Mas há alturas, e é por isso que às vezes é giro rever. E no meu caso não é uma questão de rever, porque a minha memória é tão fraquita que eu consigo ver um filme milhentas vezes, quase como que, tipo... E é por isso, deve ser por isso que eu adoro aquele filme do Despertadamente. Como é que aquilo se diz? O Eternal Sunshine of the Spotless Mind, que é um dos meus filmes favoritos, porque eu sou um bocado assim. Eu parece que quando vou ver o filme já não me lembro de nada, é quase como a primeira vez. E então perceber as características. E é isso, porque assim, quando. E eu acho que é por isso que essa série até está muito bem escrita, porque há personagens e há em filmes, em séries e em novelas, eu acredito, principalmente nas novelas brasileiras da Globo. Pá, eu acredito, mas acredito piamente. Eu, na faculdade, tive uma cadeira de cinema. Por acaso não falámos sobre isso. Mas falámos sobre, acho que sobre a jornada do herói ou algo desse género, ou que deu origem depois no cinema à adaptação da jornada do herói. Um, e tenho ideia que eles de certeza que usam algum tipo de energia arquetípica, seja astrológica, seja o que for, para construir personagens. Porque há personagens que se nota que são claramente tipo de escorpião. Nota-se. E há outros. Nota-se, há uns que são muito saturninos, muito sérios. Mas o que eu estava a dizer é. Quando os personagens são bem escritos, não é óbvio qual é que é a energia arquetípica. Não dá para dizer, é Marte, aquilo é Carneiro, aquilo é. Não dá para resumir só isso. E isso faz-me todo sentido, e é por isso que eu digo que são personagens bem escritas, porque nós, enquanto seres humanos, somos extremamente complexos e temos energias conflituantes. Conflituantes? Acho que é isso. Em conflito, não é? Dentro de nós. Completamente, um bocado contraditórias, às vezes que parece que não são nada para o nosso interesse. E é por isso que cada vez mais também. Eu estava a olhar aqui para o quadro ao meu lado tenho aqui pendurado o quadro todo do Wizard of Oz, do filme do Sword in the Stone, a Espada na Pedra. E estava a olhar aqui para cá. É preciso fazerem um filme sobre a Madame Mim. Eu quero um filme Disney, quero um filme sobre a Madame Mim,
porque agora está aquela coisa toda de buscar as vilãs, não é? A Malévola e qual é a outra? Ah, olha, agora não me lembro. Opa, que agora estão. A Cruella, não é? Estão a buscá-las e a dar-lhes tipo um background story, não é? A mostrar que uma coisa não é só má ou não é só boa. E lá está, os personagens bem escritos, os vilões bem escritos, e eu lembro de estudar sobre isso, que têm que ter características positivas. Um vilão não pode ser só mau, porque se fosse só mau, ninguém se vai identificar com ele na história. Tem que ter sempre qualquer coisa, ou tem que ser charmoso, ou tem que ser muito engraçado. Tem que ter ali qualquer característica que nos faça afeiçoar a ele, não é? E rever de certa maneira nele. Porque é isso, porque não há só coisas boas e más, porque não há só. As coisas não são lineares e não são estanques. Então, tal como nós temos o nosso mapa astral, que tem imensas energias. Eu sou Capricórnio, mas tenho Lua em Leão e tenho ascendente em Sagitário. O meu mapa é muito mais de fogo do que de terra, que sendo capricorniana, uma pessoa que só sabe que eu sou Capricórnio, eu sabendo que só sou Capricórnio, até ler um mapa astral, não fazia ideia do fogo que aqui andava, tipo, nem suspeitava, todo ele na minha sombra. E essas personagens, as tais que eu não consigo dizer, aquele é tal coisa, é pimba, e é só aquilo. São personagens que estão bem escritas porque são tão humanizadas, são complexas, são difíceis e mesmo para os atores deve ser muito mais prazeroso dar corpo a um personagem que seja assim complexo e que tenha os seus motivos dentro de si contraditórios e faz umas coisas boas e umas coisas más. E para nós, acho que enquanto espectadores é um exercício de ginástica mental, não é? Sim, podemos ser espectadores passivos, mas eu acho que o gozo está aí. E quando começamos a ver as coisas nesta perspectiva, a começar a ler nas entrelinhas de tudo, dos livros, mesmo das situações do dia a dia, estar a olhar para certa pessoa e pensar que aquela pessoa, às vezes, mas eu dou por mim a tentar adivinhar não só o signo, porque é aquela coisa de tentar adivinhar signos das pessoas é mesmo. Então o signo solar para mim é super difícil. Mas tentar perceber que aquela pessoa tem Marte em quê? Qual é que é tipo, o que é que a faz mover? O que é que faz. Percebes? Porque eu sei de que é que Marte é símbolo da ação e daquilo pelo qual nós lutamos e tudo mais. E então tentar ler nas expressões, porque todas essas coisas são símbolos, todos os nossos gestos, e é por isso também que aquelas pessoas que estudam, aqueles gajos que estudam então quando é ligado à polícia e às investigações, que estudam os movimentos, os microgestos, o que é, tipo, cada expressão, e se olhou para a esquerda ou se olhou para a direita enquanto estava a falar, se estava a imaginar ou se estava a criar, tipo, a relembrar, e tipo, todas as microexpressões como o nosso corpo fala por nós. Porque tudo isso é simbólico, aliás, falando em corpo. Eu acredito, e já falámos sobre isso, né? Mas acredito muito que as doenças. Aliás, eu estou a ler um livro, está ao meu lado, que se chama A Doença como Símbolo. Porque eu acredito mesmo que as doenças vêm a transmitir-nos coisas. São o nosso corpo a falar connosco, não é? São materializações, assim, somatizações no corpo de coisas que vêm cá dentro. Portanto, também a doença. Um dia havemos de falar sobre isso porque eu agora estou a estudar este tema e interesso-me imenso por isto. Ou não fosse eu assim muito hipocondríaca e muito interessada também por astrologia médica mesmo. E acho que está aqui uma coisa muito, muito rica e de informações e de poder, porque saber interpretar não é ficarmos independentes, não é? Não é tipo, já não preciso de médico, já não preciso de psicólogo, já não preciso de nada, estou super independente. Não, tipo, menos, né? Mas, mas pelo contrário, tira-nos de uma posição de vitimismo que, que não serve a ninguém. Isso é que de certeza, que não tem nenhum interesse. E portanto, acho que estudar o símbolo e viver o símbolo, procurar pelo símbolo, é um ganho de vida. É como entrar num novo mundo. Parece que tipo, o mundo era
a preto e branco e de repente começamos a ver o mundo tipo, com mil cores, tipo arco-íris, bum, cabeça até explode. Pois é isso. Sabes que eu não tenho muito por hábito procurar essas coisas. Há realmente filmes nos quais eu procuro propositadamente, mas normalmente este tipo de análise começa-me a surgir de forma espontânea. E olha, a primeira vez, eu lembro-me perfeitamente, o primeiro filme que isto me surgiu de forma tão espontânea foi com a animação da Brave, em que automaticamente associei a Mérida à deusa Artemis e depois comecei a perceber ali a relação com a mãe, mas também a criança interior e a ligação com a ancestralidade. E depois a bruxa ali na floresta, como se fosse uma viagem ao submundo, não é? Interior. E depois o lado selvagem ali representado pela mãe ursa. Pronto, isto fui eu a viajar enquanto estava a ver o filme. E por fim, aquela tapeçaria que ela rasga no início do filme e depois tem de reconstruir, não é? Que simboliza também esta reconexão com a mãe. Pronto, isto há muitas outras coisas para se falar do filme, mas isto foi assim aquela primeira coisa que me surgiu. E depois é engraçado que à medida que tu vais vendo mais vezes, ou pensando no filme, ou lendo sobre, conversando sobre, tu vais conseguindo fazer outras ligações. Claro que também consigo desligar, como é óbvio, mas é muito interessante ver as coisas desta forma. Um filme que eu fiz isto propositadamente, do início ao fim, esta análise, que foi mesmo com esse objetivo que eu vi o filme. Eu não vi o primeiro, mas vi o Frozen 2. E quando eu fui vê-lo, já tinha lido algumas coisas sobre a análise simbólica e queria saber se concordava com aquilo ou não, não é? Porque, pronto, isto no fundo também vai um bocadinho da experiência de cada um. Concordei com algumas coisas, outras não, mas é realmente também um filme ali cheio de símbolos, de uma simbologia muito interessante. Então, é giro, é giro. E tu estavas a falar na jornada do herói. A jornada do herói é uma jornada arquetípica, não é? Assim como a do louco no tarot. E nós conhecemos a jornada do Campbell, foi ele que criou, não é? A mitologista criou este conceito, foi depois agora não me lembro, mas foi um roteirista que escreveu, que ele refinou-a. Deixa eu ver, eu tenho isto aqui nas minhas notas porque andei a estudar a jornada do herói e da heroína, andei a estudar e revi há pouco tempo. Christopher Vogler, eu acho que é assim que se diz, pronto, ele refinou e começou, e foi uma transposição disto para o cinema, e, portanto aquilo tem vários passos, não é? Tanto na jornada do herói como na jornada da heroína. A jornada da heroína da Maureen Murdoch, mesmo aqueles gráficos circulares que nós vemos na internet da jornada do herói e da jornada da heroína já têm diferenças, mas no fundo há ali 3 estágios principais, que é a partida do herói, não é? Quando ele sai daquele mundo que é desconhecido, que é conhecido para ele, aliás, e entra num mundo desconhecido. Depois a iniciação, em que ele vai passar pela aventura em si, e depois o retorno, que é quando ele volta para casa. E isto faz-me lembrar também um bocadinho a jornada do louco, que vai para o mundo, passa por todos aqueles arcanos, não é? A aprender com cada um determinadas coisas, e depois chega ali ao mundo e é como se fosse um retornar a casa. Isto não é senão aquilo que nós também vamos fazendo ao longo da nossa vida, não é? De diversas formas e várias vezes. E por isso é que também é tão interessante, e certos filmes também nos dizem mais do que outros, e certas personagens nos dizem mais do que outras, porque também aqui nesta jornada ajuda a identificação, não é? E como tu estavas a dizer, cada vez mais vemos personagens muito com várias nuances e por exemplo, as sitcoms têm aquelas personagens que são um bocadinho mais estereótipo, né? Cada uma tem ali um traço e é assim, e tu sabes que é assim. Mas depois já há muitos filmes e muitas séries com personagens que não é uma linha reta, elas têm ramificações, e sim, acredito que para os atores também deve ser muito mais gratificante ter uma personagem assim, mas também para quem está a ver é muito mais fácil uma identificação. Mesmo que tu não concordes com aquela personagem,
havendo aqui estas várias, né, e estou a pensar nos vilões, havendo aqui estas nuances, muitas vezes nós conseguimos chegar ali à raiz do problema e à perspectiva do vilão, e não quer dizer que passemos a concordar com ele e a gostar imensamente dele, mas conseguimos ver o outro lado da questão, e isso também torna aqui tudo muito mais rico. A Maleficent, a Malévola foi a primeira que eu vi. Aliás, a primeira história que vi assim foi a versão. Nós temos o Feiticeiro de Oz, não é? E eu li a versão da história da bruxa. E realmente aquela bruxa foi muito. Teve uma infância terrível, e a própria Dorothy, que é a heroína, não é? No cinema é a heroína. No cinema e na história original é a heroína e é muito boa menina e não sei o quê. Foi assim um bocado de palerma para a bruxa, e daí depois também todos aqueles sentimentos negativos que vieram em relação a ela. Não contaram essa parte da história, e a Maléfica também nos mostra um bocadinho isso, e nós ficamos a pensar, ok, e isso torna tudo, se nós formos juntar estas peças todas, não é? Ainda torna tudo muito mais interessante, porque é muito mais próximo da vida real. Isto tudo há símbolos em tudo, e a linguagem simbólica é realmente fascinante, e o podermos fazer estas associações que depois também podemos transpor, porque também dizem coisas acerca de nós, não é? E podermos transpor isto para a nossa vida é fantástico. É fantástico. E eu inicialmente batia muito com a cabeça nas paredes, porque eu achava, eu já estou a perceber isto tudo e já cheguei aqui, tipo, ao segredo máximo desta personagem ou deste filme, e depois aparecia ali mais qualquer coisa e eu, espera, afinal não. Porque a simbologia, isto é um mundo, não é? E, portanto, ainda bati ali um bocadinho com a cabeça nas paredes. Depois as coisas nem sempre são tão fáceis e tão óbvias quanto parecem, porque nós começamos depois a descascar as várias camadas e temos aqui um problema, e depois aparecem-nos mais outras 3 ou 4 questões que também temos de ir ver, e que estão ligadas àquele símbolo, àquele mito, ou que seja, aquele arquétipo, e que vão direcionar, não é? Também ajudam-nos a direcionar um bocadinho também a história e a própria energia que aquela personagem tem, ou aquela situação. Mas isto também para dizer que na vida eu não sou muito de procurar as coisas, tentar adivinhar os signos e não sei o quê, mas já com a Ayurveda me acontecia isto, que distraída, estou mesmo vata, que é aquele dosha, né, do ar e do éter, que são tão distraídos e até aéreos. E de vez em quando isso também me acontece mesmo com o tarô e mesmo com a astrologia, e outros símbolos, mesmo a nível de divindades. Às vezes, de vez em quando surge assim uma situação, ou a própria pessoa tem um momento, assim, ou um momento que me faz lembrar alguma personagem, qualquer coisa, e isso acaba por ser engraçado. E cada vez mais isto vai sendo espontâneo, não é? E se há aqueles momentos em que nós até podemos não nos sentir inspirados e achar que não estamos a coisa não está a fluir, depois a partir do momento em que nós conseguimos apanhar ali o fio, a gente consegue descobrir tesouros fascinantes, até nas histórias mais que nós achamos que já desvendámos. E é muito engraçado. Não, atenção que eu também não ando tipo psicopata a tentar meter toda a gente na caixinha dos signos ou o que seja. Não, também é uma coisa espontânea, não é? Mas é certas coisas que desperta, outras lá são tão basicazinhas, como tu dizes, que são umas sitcomzinhas em que aquela é a Ditzy, né? É toda tralhoca e não sei o quê. E é só isso que ela é, como se alguém pudesse ser só isso, não é?
Mas sim, concordo com tudo o que tu disseste e isso lembra-me uma coisa que eu li, tipo, acho que no Instagram, era assim, tipo um meme, uma cena que dizia as pessoas só, pá, já não sei como é que era, as pessoas só te conseguem conhecer até onde se conhecem elas próprias. Era algo do género, se tu não te consegues conhecer a fundo a ti próprio, não vais conseguir conhecer os outros também com profundidade, também vais ficar pela superficialidade deles e só quem já viveu situações muito profundas é que depois consegue também ajudar os outros a ultrapassarem essas situações profundas. E, e isso relaciona-se com o símbolo no sentido em que quanto mais nós vivemos e quanto mais bagagem nós temos e quanto mais nós recolhemos informações daqui e dali, vamos ficando com um léxico muito mais alargado para cada símbolo e para conseguir trazer o significado que é esperado, que é pretendido, que é adequado a cada momento, não é? E a cada situação, e a cada pessoa, nas leituras e tudo mais. Portanto, é, é nesse é nesse olhar com olhos abertos, não é? Curiosos de criança, falando aí na jornada também do louco no tarot, que é aquele arcano, não é? Com os olhos abertos e pronto para ir para a aventura. Se nós formos para a aventura, como eu dizia, com esse olhar de quem espera ver maravilhas no mundo, eu acho que não há como não aprofundar a nossa relação connosco mesmos e eventualmente com os outros e com o mundo à nossa volta, no fundo, é isso.